A gente vai começar o corpo dos nossos palhacinhos pelos braços. Nossos palhacinhos, eles têm muitas características em comum, embora sejam dois modelos, né? Modelo em pé, como tá aqui o nosso baby elefantinho, e o modelo sentado, como tá aqui o nosso baby tigre. Mas alguns detalhes não mudam, né? Braços e pernas, pezinho, cabeça. Então, o que muda entre eles são os cabelos, né, as características é, pessoais de cada palhacinho. Então, os cabelinhos, a personalização de personagem. Então, a gente vai começar aqui pelo bracinho, que é uma parte comum a todos. Eu tenho aqui, olha, e você vai encontrar lá no seu caderno de moldes um par de bracinhos, um par de mãozinhas. Observe. Olha, eu corto ele espelhado. Você vai encontrar a orientação, corte um par espelhado. Quando você encontrar essa orientação, corte um par espelhado, significa que você vai riscar, né, o seu molde no feltro, e aí você vai virar, olha, o molde tá aqui, né, riscado no feltro. Você vai virar e vai riscar o mesmo molde espelhado. E aí a gente vai cortar assim, vai estar lá assim, corte dois pares, né? Um par, né, para um bracinho, porque eu preciso da frente e das costas do bracinho, né? É uma peça 2D, então ela é como se fosse uma almofadinha, ela tem duas partes que vão ser caseadas e preenchidas, mas eu preciso de dois pares, então um par forma um bracinho e um par forma o outro bracinho. Mesma orientação para as mãos. E nas mãos vocês vão observar que tem ali um pontilhado. Esse pontilhado ele serve para facilitar a posição que a manguinha, né, que o bracinho vai vir aqui na nossa mãozinha. Então vamos ver de perto como é que fica isso. Eu venho com a minha cola de silicone. Eu não gosto de unir com a cola quente, porque a cola quente ela deixa um relevinho no feltro, né? Então a cola de silicone é a cola ideal. Então, olha, eu vou colar dessa forma aqui, olha. A mãozinha, deixa eu pegar aqui esse lado. A mãozinha, o bracinho, ele vai ter esse formato aqui, olha. Tá vendo? Tem esse formatinho aqui. Então, eu tenho a manguinha e a mãozinha com os polegares para cima. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui com a minha colinha de silicone. Eu não preciso chegar até o pontilhado, não. Olha, eu passo a colinha um pouquinho antes, tá? Só um pouquinho, não precisa exagerar aqui na quantidade de cola. E posiciono aqui o meu bracinho, dessa forma. Cuidado aqui, para que ele fique bem certinho. Vou fazer a mesma coisa no que vai vir aqui, olha, na parte de trás, para que eu possa casear. Então, olha, eu venho aqui, passo um pouquinho de cola, dessa forma, e venho, olha, com a parte espelhada. Esse daqui, deixa eu só te mostrar uma coisa para a gente conversar sobre aquela velha polêmica do lado certo do feltro. Olha, esse aqui, observe que eu usei o mesmo feltro, né? Para a gente poder conversar. Esse daqui eu já espelhei diferente, olha. Eu usei um lado mais felpudo e um lado mais liso. E eu deixei o felpudo para dentro, olha, e o liso para fora. Porque esse lado liso, é o lado que eu gosto mais para característica de roupa, por exemplo. Se fosse o cabelo, talvez eu usasse o lado mais felpudo. Se fosse a pele de um animalzinho, também eu usasse o mais felpudo. Então, o lado certo do feltro, para minha ideia, é o lado que te serve, com a característica que você quer imprimir naquela peça. Aqui, como a gente está trabalhando com uma roupinha, olha, se eu tivesse deixado ela
para aqui, ó, para esse lado felpudo, seria diferente, olha. Então, aqui foi para que você veja. Então, vamos colocar esse daqui também, ó, esse outro bracinho também. Então, ó, polegarzinho para cima, essa parte vai ficar na frente e essa parte vai ficar atrás. Então, muito simples. Venho aqui, passo a colinha, posiciono, olha, minha manguinha em cima desse pontilhado e faço a mesma coisa no espelho dele, né? No que vai por trás dele. Então, aqui. Uma vez unida a mãozinha no bracinho, eu junto e aí eu vou fazer ponto caseado em volta dessa peça. Eu gosto, deixa eu pegar outra aqui para poder te mostrar também. Eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu gosto de preencher aqui, olha, no topo do bracinho ou do lado aqui, onde começa retinho. E aí, essa parte de preenchimento é uma característica, é um gosto muito pessoal seu, né? Mas eu preciso te mostrar de onde é que eu começo. Então, tanto eu posso deixar mais ou menos um dedo aqui, olha, depois da curvinha, deixar mais ou menos um dedo. Venho caseando aqui com o azul, troco de cor aqui, acompanhando o tom da pele. Esse daqui é um tom de pele nude, a gente vai trabalhar com outros tons de pele aqui também, porque a gente trouxe o palhacinho de diversas formas. E aí eu gosto de acompanhar a cor da linha de acordo com a cor do feltro, mas isso também é um detalhe que você vai definir. Eu gosto de trabalhar sempre acompanhando o tom. Não precisa ter vários tons de linha, um para cada feltro. Muitas vezes a linha que serve para um tom já serve para outro tom, tá bom? Então, olha, eu geralmente vou deixar ou uma abertura aqui em cima ou aqui nessa lateral. Tem gente que já gosta de deixar nessa lateral. Então, o importante é que eu venha caseando. Quando chegar na mãozinha, eu troco de cor e depois volto para a mesma cor. Vamos ver como que a gente vai fazer isso. Ó. Então, eu vou casear com uma cor contrastante para caso você seja iniciante, esteja dando seus primeiros pontinhos, você ver como é que eu faço aqui o meu pontinho. Então, olha, eu tô com um fio aqui na agulha. A agulha que eu tô usando é a agulha de costurar a mão, número 7, e eu tô aqui com um fiozinho. Eu tô usando meada. Eu gosto muito de meada, gosto bastante de usar meada, mas você fique à vontade para casear com outra linha. Geralmente as pessoas usam a linha de costura também, olha, essa linha aqui de retrós, né? Ela também é fininha com uma linha de meada, tem uma variedade muito boa de cores. Então a gente vai depois ver aqui em outra peça caseando e você vai ver que não tem diferença, né? Quase não tem diferença perceptível, pelo menos. O caseado fica bem delicadinho. E aí eu coloco só um fiozinho para poder casear. Também é um gosto pessoal, caso você queira colocar dois, né, para deixar o seu caseado. Quanto mais você põe fio, mais aparente esse caseado fica. Eu gosto que ele fique discreto. Então, olha, eu dou um nozinho na ponta e eu dou o meu nozinho assim. Eu seguro a ponta, olha, do fio aqui na agulha com o dedão, olha, com o polegar eu seguro a ponta aqui, tá vendo? Ponho aqui e seguro. E aí eu enrolo, olha, uma, duas, três, quatro, umas 5 vezes mais ou menos, 5 a 6 vezes. E eu vou juntar agora, vou empurrar e vou juntar esse fio e vou segurar. Soltei a outra mão. Agora, segurando firme aqui para não desmanchar, eu venho puxando, olha, eu tô segurando firme esse. E eu venho puxando aqui esse outro fio. Forma um nozinho aqui na ponta, tá vendo? E você puxa para ele ficar um pouquinho menor. Então, essa é a forma que eu faço o nozinho, mas você pode fazer do jeito que tiver acostumado. Então, vamos lá. Tô aqui com o meu fio, eu vou escolher aqui, no caso, eu vou escolher começar
fazer o preenchimento, vou deixar aqui, ó, um espaço de um dedo aqui, tá vendo? Então, eu vou começar a casear aqui. Como é que eu faço caseado? Eu tenho aqui, olha, duas partes de feltro. Eu vou entrar com a agulha aqui em uma delas, ó, bem no meio. A distância, quanto mais aqui para dentro da borda, né, maior vai ficar o seu ponto. Mas isso também é muito opcional. Então, olha, eu jogo lá para trás essa linha para essa agulha vir aqui para trás também. E aí eu vou abraçar essas duas camadinhas de feltro com a agulha e vou sair aqui na frente, olha, onde eu entrei com essa agulha pela primeira vez. E aí eu vou puxar. Eu puxo até deixar uma argolinha aqui, olha, tem uma argolinha. Para esse primeiro ponto, eu vou entrar uma vez. Deixa eu soltar aqui. Entrei uma vez, olha, com a minha agulha e linha, e vou entrar a segunda vez. E aí eu venho aqui e puxo. Tá travadinho. Os próximos pontos, eu não preciso mais entrar no meio do trabalho, porque isso foi só para poder esconder o nosso nozinho lá dentro. Então, eu venho aqui, olha, dou uma distância, eu uso mais ou menos 2 milímetros. Vou aqui, olha, atrás, trago essa agulha aqui para frente, na mesma direção do meu pontinho anterior, puxo, vai formar argolinha, eu entro uma única vez e puxo, tá? E assim eu vou seguindo, olha, eu gosto de segurar assim. Tô lá atrás, vou na mesma direção, procuro dar a mesma distância aqui, olha, entre um pontinho e outro. Vou aqui com a minha agulha, trago ela aqui na frente, olha, também na mesma distância. Venho, vai formar aqui uma argolinha, eu entro e puxo e parto para o próximo ponto. E aí eu dou a volta e eu já trouxe um passo aqui mais adiantado para que você veja, olha só. Aqui eu vou simular com vocês como se a gente tivesse aqui, olha, caseando nessa direção. Então, deixa eu te mostrar. Aqui eu comecei o caseado desse lado, tá? Que eu vou deixar para encher aqui em cima. Então, eu vou fazer inclusive com 2 fios para que fique mais visível, para que você possa acompanhar de forma mais visível como é que a gente vai fazer essa troca de linha na hora que a gente passar aqui pro bracinho. Então, olha, tô usando aqui esse fio amarelo para que ele fique mais destacado e você possa ver melhor. Venho aqui, olha, normalmente fazendo meu caseado, eu caseio de trás para frente, né, de baixo para cima, deixo a argolinha, passo aqui, até aqui, nenhuma novidade, né? Nós estávamos fazendo isso ali agora mesmo, olha. Quando acontece isso, o nozinho para antes, eu puxo e ajeito. E agora aqui, olha, ainda me cabe mais um pontinho. Então, venho aqui e coloco. E eu já vou aproveitar para te mostrar como eu arremataria se eu tivesse aqui no final do meu trabalho. Olha, eu entrei, deixa eu sair daqui para que você veja melhor. Olha. Deixa eu sair daqui da costura. Eu tô aqui, olha, na minha argolinha, né? Então, eu vou entrar uma vez, vou entrar uma segunda vez, ó, tô aqui, entrei uma vez, vou entrar uma segunda vez e vou puxar, tá? E aí, se eu já for arrematar essa cor, porque aqui eu já vou deixar ela arrematada, porque aqui eu vou começar novamente, porque tem uma distância muito grande para eu ir levando esse fio. Então, eu só entro com ele aqui, olha, por dentro da peça, tá vendo aqui, ó? Eu venho por baixo, ó, rente o nozinho, entro lá para dentro da peça,
cuido para ver se eu não tô passando com essa agulha por entre o feltro. Jogo ele um pouquinho mais à frente aqui, puxo e arremato, tá? Dessa forma. Agora, olha, geralmente quando ele já tá com fibra, some ele daqui, mas ele tá aqui dentro, olha. Agora, eu vou colocar outra cor para que a gente possa mostrar como que a gente faz quando a gente chega nessa troca. Ó, vou trabalhar com a cor agora, contrastante, mas aqui eu usaria uma cor acompanhando o feltro. Tô aqui, ó, também com um nozinho na ponta, tô com 2 fios para que você possa ver melhor. Então, ó, eu venho aqui por dentro e eu entro bem aqui, olha, no pé do último pontinho que eu fiz, olha. Eu entro com a minha linha aqui, deixo o nozinho lá dentro. E agora eu vou passar esse nozinho, essa agulha, por dentro, olha, por baixo, na verdade. Vou passar essa agulha por baixo desse nozinho que eu fiz aqui, olha, desse acabamento de pontinho. Passei. Já tô aqui. Esse mesmo jeitinho eu uso quando a minha linha acaba, né, ou arrebenta. Eu coloco lá, arremato o ponto e aí eu entro dessa forma para que possa fazer continuidade do trabalho. E agora aqui, olha, eu venho caseando normalmente, porque é como se você tivesse emendado essa linha. Então, olha, só venho agora fazendo o meu pontinho caseado, tá bom? E aí eu vou seguir aqui na minha mãozinha. Então, olha, muito simples a troca de cor. Caso você tenha ainda alguma dúvida, pode me procurar, pode voltar um pouquinho, mas é basicamente isso. A gente vai entrar como se estivesse fazendo uma emenda, mas com a linha de outra cor, tá bom? E aqui eu tenho um passo mais adiantado para que você veja em que momento eu começo a fazer o preenchimento dessa peça. Olha, essa daqui eu comecei aqui por cima, vim fazendo esse contorno, troquei a linha aqui para essa outra cor e já caseei um pouquinho. Eu não espero chegar lá em cima para iniciar o preenchimento desse bracinho, não. Então, olha, se eu já tenho um espaço que eu consiga chegar na mãozinha, eu já vou começar a preencher. Então, aqui, olha, eu vou pegar a nossa fibra para que a gente já comece. Como é que eu faço com a fibra? Eu pego um pouquinho de fibra, deixa eu só colocar esses mocinhos aqui um pouquinho mais para frente. Eu pego um pouquinho de fibra, eu só dou uma boleada na mão, não é para achatar, para compactar, é só para que esses fios não fiquem tão soltos e dessa forma não dificulte na hora de colocar aqui para dentro, não fique saindo aquele monte de fiapo. Eu gosto de encher com o hashi. Eu uso o hashi, mas muita gente usa pinça, usa enchedor de boneca, usa mesmo a tesoura. Se você for usar a tesoura, é bom que você tome cuidado de usar aquela tesoura que tem a ponta mais arredondada, porque quando a gente tem uma tesoura muito fina, como se fosse uma pontinha dessa daqui, por exemplo, tem o perigo de, enquanto você está empurrando a sua fibra, você acabar rasgando o seu feltro. Então, eu uso o hashi, né? Mas é muito possível. Eu já vi encher com pincel, já vi encher com lápis. Então, fique à vontade para encher com o que você prefere. Então, ó, coloquei aqui a fibra, vou empurrar primeiro no meu ponto mais longe, ó. O ponto mais longe é esse aqui, tá? A pontinha da mãozinha. E a mãozinha eu vou enchendo com bastante delicadeza, porque eu não passei ponto palito aqui, por exemplo, poderia ter passado, mas como a gente passou a cola, eu achei desnecessário, né? A gente ganha mais tempo. Porém, eu preciso cuidar para não estufar essa mão, que é para essa cola não vir, né, a se soltar. Então, a gente vai dar uma boleadinha, vai colocar a fibra aqui, vai acomodando. No caso, eu tô trabalhando com o hashi, né? É a ferramenta que eu escolhi para encher aqui a minha peça. Então, ó, mãozinha já tá ficando firme. Agora eu vou pegar uma bolinha aqui para poder fazer esse dedinho, pra gente poder deixar o dedinho
bem preenchidinho, olha. E aqui eu vou empurrando, olha, a fibra ela é simplesmente isso. Você empurra, porque quando você empurra, você está compactando. E aí você deixa a sua peça mais firme, olha. E aqui eu vou colocando, tá? Eu vou fazendo devagarzinho para que você possa prestar bastante atenção. Se você já é craque, já é muito experiente, então já pode ir enchendo o seu aí tranquilamente. Então, ó, já preenchi aqui bem a minha mãozinha, olha, deixa eu segurar aqui para ela não ver. Se eu apertar, olha, ela tá fofa ainda, tô segurando aqui para que ela não corra e eu consiga fazer esse teste. Ela tá fofa, mas quando eu solto ela volta, ó. Significa que tem um bom tanto aqui de fibra, tá? Então aqui eu sigo caseando. Quando fica faltando mais ou menos um dedo para terminar esse caseado, aí eu já vou preenchendo. Na verdade, eu gosto assim, no meio do caminho já ir colocando um pouquinho mais, principalmente nessas peças que tem curva, tá? Então eu vou caseando um pouquinho, enchendo mais um pouquinho, mas quando eu chegar aqui, olha, nesse ponto, a gente vai fazer da seguinte forma. Deixa eu pegar um outro passo mais adiantado. Que tá aqui, olha. Cheguei aqui nesse ponto. E aí, antes de encher, eu gosto de fazer o seguinte, olha, eu tô aqui, tava caseando, já fui enchendo, e antes de encher, eu fiz o seguinte, eu fiz um pontinho, como se eu fosse arrematar. Então, eu passei uma vez dentro da argola, duas vezes dentro da argola, para poder travar e essa linha não ficar soltando enquanto eu preencho. E aqui, olha, muito simples. Seguir colocando aqui, olha. Seguir dando uma. Não é para amassar a fibra, fazer aquela minhoquinha de massinha, não. A fibra, deixa eu até pegar mais um chumacinho. É só para a gente fazer aqui, ó, uma leve boleada, para que não fique soltando o tempo todo. Então, ó, vou colocar aqui, vou preenchendo. Use aí o seu cutucador, né? O que quer que você esteja usando para poder encher essa peça, para colocar assim, ó, bem para os cantinhos, colocar para o meio entre a fibra, olha, ele parecia já até cheio, mas olha quanta fibra ainda estou conseguindo colocar dentro desse bracinho. Então, olha, vou aqui dessa forma, colocando, e aqui eu vou te mostrar como é que eu faço para saber quando é que eu paro de colocar fibra, porque o feltro ele estica. Se a gente quiser colocar, mas um montão de fibra aqui ainda cabe. Então, ó, eu coloco e eu gosto de apertar aqui e deixar mais ou menos, olha, que eu veja que eu apertei. Deixa eu mostrar com a tesoura. Eu vejo que tem mais ou menos essa linha aqui, ó, que é a minha linha de caseado. Quando eu chego aqui, eu paro, então eu dou mais uma apertadinha aqui para ela não me atrapalhar e venho segurando aqui, olha, e deixando livre esse espaço onde eu caseio, olha. E aí eu só venho aqui terminando o meu caseado e eu tô segurando a fibra aqui, olha, para que ela não venha aqui atrapalhar onde eu tô caseando. É claro que muitas vezes a gente ainda passa com a agulha, né, e acaba arrastando fibra aqui para a abertura. Mas aí a gente vai fazer aqui, deixa eu só dar esse último pontinho. Ó, último pontinho, só puxar para que você possa ver direitinho. O último pontinho eu faço em cima do primeiro ponto que eu fiz. Então, eu entro uma vez na argolinha, uma segunda vez e puxo para travar. E aí eu jogo aqui a minha agulha para dentro da peça, aqui. Não vou puxar demais para não deformar, só quero esconder mesmo. E aí eu arremato. E observe, olha, como ela ficou bem preenchidinha, tá vendo? Olha. Depois a gente vai passar a ferro essa peça para que as fibras assentem bem, modelando, né, essa peça, e depois também a gente impermeabiliza.
Então, tem aqui já o nosso par de bracinhos. Vou reservá-los, porque depois a gente vai usar para poder montar nosso primeiro personagem. Então, até a próxima aula!